palavra, direção, família, prosperidade, sabedoria, aconselhamento, motivação e ativação, você encontra aqui todas as terças às 7 da manhã. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Oh, oh. Bom dia, pessoal, bom dia! Terça-feira, dia do nosso vídeo, dia de estar aqui trazendo uma palavra para abençoar a sua vida, a sua semana, que você possa receber respostas de Deus à medida que você assiste esse vídeo, que esse vídeo possa falar ao seu coração e que à medida que esse vídeo falar com você, que você também possa compartilhar com mais pessoas, que você encaminhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, para suas amigas, para os seus amigos, que essa palavra chegue em muito mais vidas e muito mais corações, que você deixe aí o seu like, o seu comentário, que você contribua também para o meu canal. Eu agradeço muito você que sempre está aqui me prestigiando. Que Deus abençoe sua vida. Nós queremos, nessa semana, meditar uma palavra de José da Bíblia. E José, ele tem uma história fantástica. Eu sou apaixonada por José. Eu me identifico muito com a história de José. E José, todo o contexto da história aqui em Gênesis, toda a história de José, eu quero pegar aqui uma parte final da história. José, ele era sonhador, ele tinha sonhos, e à medida que José compartilhava isso com a família dele, José, ele acabava criando nos seus irmãos ciúmes, inveja, e conforme ele falava daquilo que Deus revelava para ele em sonhos, gerava nos seus irmãos um incômodo. Seus irmãos queriam, de certa forma, se vingar de José. Chegaram até a planejar a morte de José. Então, eles acabam vendendo José como escravo. E aí tem toda a história de José, tudo que aconteceu com José. Mas qual é a parte que eu quero compartilhar? Os irmãos de José. Os irmãos de José que se levantam muitas vezes na nossa vida, no nosso caminho. E muitas vezes os irmãos de José estão próximos de nós, porque as pessoas que realmente se levantam contra a nossa vida sempre são aquelas mais próximas, porque quem está longe de você, quem não está ali no seu dia a dia, muitas vezes não está nem sabendo o que está acontecendo na sua vida, então não faz questão de nada, mas aqueles que muitas vezes estão próximos são aqueles que nos invejam, são aqueles que têm ciúmes, são aqueles que criam calúnia a nosso respeito, são pessoas que se levantam porque se sentem incomodadas com aquilo que Deus está fazendo com a sua vida, com aquilo que Deus tem feito através de você, e essas pessoas muitas vezes querem te caluniar, querem falar mal de você, querem colocar você para baixo, querem tirar você daquilo que Deus tem te dado. E os irmãos de José fizeram exatamente isso com ele. Ele tinha sonhos, ele tinha planos, mas os irmãos dele queriam minar aqueles sonhos, queriam minar os planos dele. E muitas vezes tem pessoas que se levantam na nossa vida, que se levantam ao nosso redor para querer minar os sonhos de Deus na nossa vida. Você tem sonhos, você tem planos e de repente você compartilha e nesse seu compartilhar, e nesse seu agir, e nesse seu fazer, gera ciúmes, gera inveja em alguns corações, gera inveja nos irmãos de José. E aí a palavra de Deus aqui em Gênesis 45, depois que acontece tudo na vida de José, e ele tem ali um momento que ele reencontra esses irmãos, e esses irmãos começam a ter medo, pânico de José. José em Gênesis 45:5 diz assim: agora não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Então aqui tem uma chave poderosa para ser compartilhada. Meu irmão, minha irmã, aqueles que se levantam contra você, aqueles que planejam contra a sua vida, aqueles que estão aí invejando, caluniando, querendo te derrubar, querendo acabar com os sonhos de Deus para sua vida, aqueles que estão muitas vezes ao nosso redor, que fazem parte às vezes da nossa família, da nossa mesa, do nosso compartilhar, aqueles que estão próximos de nós, que tem se levantado, eu quero te dizer, até esses vão fazer parte do propósito eterno de Deus na sua vida. Até esses vão ser usados para que o seu propósito aconteça, para que a sua vida flua, para que a sua vida avance, para que você saia do lugar, para que você se mexa, para que as coisas aconteçam na sua vida. Até mesmo esses, os irmãos de José, farão parte do seu testemunho. Até mesmo os irmãos de José serão aqueles a quais Deus vai usar para abençoar a sua vida. Então não se intimide
intimide, não tenha medo, não pare, não deixe de sonhar, não deixe de realizar, não deixe de viver o que Deus tem para você, porque até mesmo essas pessoas que se levantam contra a sua vida vão ver você viver os sonhos de Deus e vão fazer parte do propósito a qual Deus determinou, porque aquilo que Deus determina, aquilo que o céu determina, a terra não elimina, aquilo que o céu determina, ninguém pode parar aqui nessa terra. Então não tenha medo, não se intimide, não fique paralisado por causa dos irmãos de José, não fique parado, meu irmão, por causa da vizinha que fala de você, por causa do primo que fala de você, por causa da tia, do fulano, do ciclano, do irmão da igreja, seja lá quem for que estiver se levantando contra a sua vida. Se você tem vivido aquilo que Deus tem para você, se posicione e viva os sonhos de Deus. Deixe Deus agir na sua vida. Deixe Deus te justificar. Deixe Deus falar por você. José em nenhum momento quis se vingar dos irmãos dele. José em nenhum momento quis falar, tá vendo? Vocês me prenderam, vocês me fizeram escravo, agora eu vou fazer com vocês também. Não, José não fez isso. Ao contrário, José falou assim, tá, vocês fizeram parte do plano a qual Deus tinha pra minha vida. Então, meu irmão, os inimigos que se levantam contra a tua vida, até eles fazem parte do propósito que Deus tem pra sua vida. Então não pare, não se intimide, não tenha medo, não fique aí se fazendo do coitadinho, do que estão falando de mim, do que estão fazendo contra mim, do que... Não faça isso, apenas faça aquilo que Deus te chamou para ser feito. Como eu venço, Clau, a inveja? Como eu venço, Clau, os ciúmes? Eu venço fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Nada pode parar aqueles que são chamados pelo Senhor. Nada pode parar aqueles que foram comissionados. Se eu estou numa empresa, se eu começo a ter um destaque, se eu começo a ser alguém de relevância nos lugares aonde eu vou, na faculdade, na escola, na família, é porque realmente Deus colocou algo diferente dentro de mim. Deus colocou algo diferente em mim. Deus me chamou para algo que talvez não chamou outro. E aí é eu e Deus, é Deus e eu. Então eu não devo satisfação para ninguém, eu não devo explicação para ninguém. Eu só preciso continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para ser feito. Não se preocupe com os irmãos de José. Eles vão se levantar, eles vão aparecer. Mas lá no final, eles farão parte daquilo que Deus te chamou para fazer. Dos sonhos de Deus para a sua vida. Realize os sonhos de Deus. Assim como José, Deus deu a visão. Deus deu a ele o que ele seria lá na frente. Ele não sabia o caminho que ele ia percorrer. Ele não sabia que os irmãos dele se levantariam contra ele. Mas José fez o que precisava ser feito. Tudo que José fazia, Deus abençoava, Deus prosperava. Tudo que José colocava as mãos, tinha a bênção de Deus. Que você seja esse canal de bênção. Onde você tocar as suas mãos, que seja para prosperar, que seja para abençoar. Quando você abrir a sua boca, que seja uma boca de bênção, que seja uma boca para trazer vida, alegria, paz e viver o propósito eterno de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que os irmãos de José, quando se levantarem, que nada te pare. Que nada te pare. Que você declare o tempo todo: eu estou empenhada em realizar os sonhos de Deus. Em viver os sonhos de Deus. E não tenho mais nada com ninguém. É isso. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana de paz e de alegria. Um beijo da Clau. Que Ele continua sendo bom, Ele continua.